Amados irmãos e irmãs em Cristo, paz e graça a todos vocês. Hoje o Senhor nos convida a mergulhar em uma parábola que talvez já tenha causado em nós estranhamento. A parábola dos trabalhadores da vinha. E eu já começo lhe perguntando, quantas vezes em sua vida você olhou para o outro e pensou, por que ele recebe mais do que eu? Porque parece que Deus abençoa tanto aquele, enquanto eu luto tanto e recebo tão pouco. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo quer transformar o nosso olhar e mostrar que a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Eu convido você a permanecer até o fim desta reflexão, porque Deus quer falar ao seu coração e libertá-lo da comparação e talvez da inveja, para enchê-lo de alegria e gratuidade. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Fala, Deus, que os teus servos te escutem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola de um dono de vinha que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia. Alguns logo cedo, outros ao meio-dia, outros no final da tarde, como vimos. E no fim, dá a todos o mesmo salário, um denário. E aí então surge a murmuração. Não é injusto? Trabalhamos mais e recebemos o mesmo? Meus irmãos, o dono da vinha é o próprio Deus. O denário é a vida eterna, a nossa salvação. Não importa em que hora alguém chega, se cedo ou tarde, se na infância ou na velhice, após anos na igreja ou depois de uma vida inteira distante.
todos são escolhidos e recebem a plenitude da graça. Porque a salvação, meus irmãos, não é o prêmio de esforço humano, mas dom gratuito de Deus. Quantas vezes nós, como os trabalhadores da primeira hora, murmuramos diante da bondade divina? Senhor, eu sempre estive aqui na igreja, sou fiel, devolvo o dízimo, e por que aquele que chegou agora já recebe tantas graças e eu não? Aqui Jesus nos convida a libertar o coração da comparação, meus irmãos. No reino não há inveja, não há disputa, não há mais ou menos. Existe apenas o amor gratuito de Deus que acolhe a todos com a mesma ternura. Santo Agostinho disse que Deus não nos ama porque somos bons, mas para que sejamos bons. Portanto, a graça não se mede pelo tempo de serviço, mas pela intensidade do amor que abre espaço para o agir de Deus em nós. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a olhar para a vinha, não como donos, mas como servos felizes por terem sido chamados. Não importa se você chegou cedo ou tarde, não importa se você sempre esteve na igreja ou se está retornando agora depois de anos. O Senhor não faz qualquer distinção. Ele apenas se alegra por tê-lo em sua casa. E aqui fica a pergunta que você deve levar para a vida. Você se alegra com a bondade de Deus para com os outros ou simplesmente deixa que a inveja roube a sua paz? Tome posse, meus irmãos, desta palavra. E agora eu lhes convido a levar esta palavra também para alguém que precisa ser lembrado de que no reino de Deus sempre é tempo de recomeçar. Sempre é hora de ser amado e sempre é tempo de salvação. Compartilhem, meus irmãos, sejam instrumentos de graça no anúncio da palavra. Que o Senhor da vinha, em sua infinita bondade, derrame sobre vocês a alegria de serem chamados e a certeza de que a sua vida tem valor único diante de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.